Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui no Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea da Escola da Cidade. Essa é mais uma edição que já está chegando ao fim do ano de 2020, que acontece nesse ano em formato live, isto é, remoto, o que é uma grande vantagem para a gente poder conversar com pessoas que nós admiramos tanto e que não estão aqui em São Paulo, como é o caso da Renata Marques hoje. Obrigado, Renata, por aceitar esse convite. A Renata é arquiteta, é professora da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, em Belo Horizonte. Ela é também uma das editoras da revista Pisiagrama, que é uma revista que tem ocupado um papel essencial, assim, eu acho, na reflexão e na crítica da arquitetura e da cidade e das artes contemporâneas, né, militando na forma da crítica impressa e também virtual, e refrescando muito as abordagens sobre essas questões. A Renata fez doutorado em geografia e pós-doutorado em antropologia, então ela traz, ela trabalha muito com teoria crítica e curadoria, práticas curatoriais, e traz, portanto, essas contribuições para dentro do universo e também da docência, claro. Renata, bem-vinda. Vamos à nossa conversa. Esse título, Mundos Indígenas, ele é tomado de uma exposição da qual você participou ativamente, recentemente, digamos assim, A exposição abriu no final do ano passado, em Belo Horizonte, depois fechou com a pandemia e agora está em vias de reabrir em algum momento em que o protocolo for autorizado. Antes da gente entrar em outras questões, mas que vão derivar muito daí, eu queria te pedir para contar um pouco para nós sobre essa exposição e que questões a exposição você acha que trazem como fundamentais para o debate no campo da arquitetura e das artes. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Guilherme, pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar, e ainda mais sobre esse tema, que é o tema ao qual eu tenho mesmo me dedicado, nos últimos anos. Enfim, vamos lá. É uma exposição que foi proposta no âmbito do museu da UFMG, que se chama Espaço do Conhecimento, que funciona na Praça da Liberdade, fora do campus, É um dos braços urbanos, assim, do campus da UFMG, e foi uma exposição proposta por um grupo de professoras antropólogas, do curso de antropologia e do curso de educação da UFMG, e elas se juntaram para pensar essa relação com os saberes indígenas da universidade, com os saberes indígenas, que dura há mais de 20 anos, dentro desses grupos, que eu citei, da FAI e da FAFISH Antropologia, e elas resolveram fazer uma proposta que engajasse ativamente essas pessoas, esses indígenas que já estavam frequentando e atuando a universidade, tanto como professores, como visitantes, palestrantes, alunos do curso de formação de educadores indígenas, enfim, é uma longa relação, de mais de 20 anos. E aí, basicamente, essa relação, ela se deu mais a longo prazo com 5 grupos, especificamente. Os Yanomami, os Iekuana, os Chacriabá, Machacali e Pataxó. Então, em princípio, a exposição ela reúne, e avança nessa relação que já vinha acontecendo, E essas antropólogas, a Ana Gomes, a Débora Lina, a Tainá Leite e Mariana Oliveira, elas acabaram me convidando para integrar a equipe, e que eu prontamente
eu da Escola de Arquitetura, né, assim, para pensar espacialmente, espograficamente, como que essas relações curatoriais se dariam no espaço e tal. São todas E eu mulheres. É Oi? uma equipe de mulheres. É uma equipe de mulheres, exatamente. O que faz uma diferença também, né, Guilherme? Sim. E aí eu prontamente aceitei, porque de fato, para mim seria uma oportunidade incrível, né, de desenvolver na prática questões que eu vinha trabalhando lá, né, desde o meu pós-doutorado, que eu não conseguia de fato realizar uma proposta expográfica, ou que eu chamo de expositiva epistemológica, né, a partir do meu pós-doutorado. Então, eu achei que isso era uma oportunidade incrível, e de fato foi, né, porque, na verdade, a gente trabalhou durante um ano, mais ou menos, construindo essa exposição. E esse trabalho super coletivo envolveu uma agenda etnográfica, né, de visitas, na medida do possível, nossas, às aldeias e aos curadores, e deles, quando vinham, né, nesse movimento reverso, né, de trânsito reverso, que é um movimento muito interessante, né, para a gente pensar a etnografia hoje, assim, porque, na verdade, aquela ideia clássica da etnografia de você estar lá porque eu estive lá, né, ela hoje em dia não faz o menor sentido, ela é totalmente invertida, porque eles estão aqui o tempo inteiro. E aí, que relação é essa que se constrói, né? Como que a gente pode construir até um pensamento mais específico do campo das ciências sociais aplicadas, né, que é o nosso caso, como que a gente estabelece essas alianças, né, aquilo que o Walter Benjamin chamava de solidariedade na prática material, né, como é que a gente lida com essas relações etnográficas quando eles estão aqui, né, conosco, eles vêm até nós. Então, a exposição ela é muito ela segue muito nesse ímpeto, né, de pensar alianças práticas e como que a gente poderia construir juntos, né, uma exposição. Nós aqui pensando nessa aplicabilidade das ciências sociais, né, ou seja, na construção de espaços e tal, né, e eles e elas, né, na verdade é um grupo de curadores e curadoras indígenas, eles trazendo os seus conceitos curatoriais e seus desejos, né, de narrativas, e também as antropólogas, né, que vem de uma outra relação, vamos dizer assim, né, etnográfica com essas pessoas. Então, foi uma oportunidade muito rica, assim, de desenvolver ao vivo, né, e a cores, as pesquisas que vinham sendo gestadas, né, e discutidas no âmbito mais teórico. Então, a proposta das antropólogas começou de uma inversão, né, de uma inversão de convidá-los para atuarem como curadores, né, da exposição. Então, eu acho que o primeiro grande desafio foi justamente essa palavra, né, que é uma palavra totalmente que gera o equívoco clássico, né? Vamos pensar assim, é uma palavra que a Marisol de la Cadena fala, né? Assim, é uma palavra que, de acordo com o mundo em que ela é proferida, ela tem sentidos totalmente diferentes, né? Então, assim, o que é uma exposição? O que é uma curadoria? Que diabo é isso, né? Então, acho que o primeiro desafio foi um pouco habitar esse lugar da tradução, né, impossível, como diz o Viveiro de Castro, né, assim, essa equivocação controlada, quer dizer, porque a ideia da tradução, a tradução normalmente ela tende a esquecer desse espaço entre coisas, né, e dizer assim, não, isso é isso, então o espaço entre as coisas é totalmente apagado, né, e nessa ideia que a gente tentou na exposição, a partir dessa ideia de manter a equivocação, era enxergar esse espaço entre e deixar ele soprar. Então, assim, a ideia básica da Débora Lima é não traduzir jamais na exposição, né? Então, assim, a gente ficou o tempo inteiro nesse esforço de manter
habitar, deixar soprar a equivocação como experiência desses mundos indígenas, ao invés de traduzir, né, levando essas experiências e essas narrativas a um denominador comum que é impossível, né, que é impossível. Muito legal. Talvez a gente depois, daqui a pouco, mais para frente, possa ver algumas imagens, né, mas ainda antes disso, conversando, esquentando mais a conversa, queria te perguntar, na hora que isso acontece, quer dizer, na hora em que a perspectiva dos povos indígenas toma a voz, né, para se expressar, seja curando, seja mostrando os trabalhos que produz também, o que é que muda, né, Renata? Isso que eu queria entender, o que é que muda na hora que isso acontece? Porque, digamos, uma cultura, muitas culturas, as dos povos indígenas para os quais o conceito de arte tal qual ele foi formulado para nós ocidentais, colocando nós aqui do lado ocidental, né, que é inescapável, esses conceitos não funcionam, não operam daquela maneira. Então, nem o desencantamento do mundo, né, digamos, essas dicotomias todas que produzem essa diferença entre realidade e representação, tudo isso. Então, o que muda na prática quando vocês convidam essas pessoas para falar? Bom, eu acho que uma das coisas também que me atraiu a aceitar esse trabalho foi a ideia de que essa exposição ia acontecer num museu de ciências, sabe, Guilherme? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente discutir complexificar um pouco essa discussão da arte também, né? Porque me interessava essa ideia de pensar que era um museu de ciências e que, obrigatoriamente, tendo esse conteúdo indígena, a gente teria que discutir a aproximação entre arte e ciência, né, no sentido de que essa separação inexiste, né, nos mundos indígenas, e essa ideia de trazer uma experiência de epistemologia estética, né, que é outro termo lá do Viveiro de Castro, seria muito interessante, eu acho, tanto para a arte quanto para a ciência na universidade, né? Então, assim, entender uma exposição que conseguisse compreender a indiscernibilidade entre ciências e artes, né? Então, assim, eu acho que começa nesse ponto. Então, por mais que a gente tenha desenhos, filmes, cantos, né, objetos, coisas que a gente pode classificar como objetos do mundo da arte, a gente, ao longo do processo da exposição, aprendeu que eles não eram objetos do mundo da arte, né, nesse sentido, que eles eram objetos do mundo, né, a gente tira o da arte, objetos do mundo. E essa ideia de objetos do mundo, né, atuando no mundo, agindo coletivamente, né, nos grupos, levou a impasses muito interessantes, por exemplo, no caso dos Iekuana, né, que eles iam trazer, a gente acabou recebendo a visita de 2 mestres cesteiros, né, Iekuanas, e a gente, em princípio, como é que você traz ou chega lá, né, na aldeia em Auaris, fretando voo, quer dizer, é uma coisa absolutamente muito difícil, né? E a gente imagina um museu na universidade, com recursos, limitações e tal, não sei o quê, e a gente falava, não tem jeito, como é que a gente vai trazer essas pessoas? E de repente eles bateram o pé e falaram assim, não, os objetos, eles não existem sem as pessoas, né? Os objetos, eles não são esses objetos que vocês acham que eles estão aí autônomos no mundo, né? Os objetos, eles estão ligados, conectados com uma presença, né? Então, se a gente não pode ir, os objetos não vão também, né? Aí, assim, são impasses que foram muito importantes também para a gente, de fato, aprender ou experimentar a virar essa chave, né? Experimentar virar essa chave. Então, esse é um exemplo, assim, essa tensão entre arte e ciência, porque, na verdade, se a gente pensa na nossa arte, né, nesse conceito da arte ocidental, como você falou, na nossa, né, nós, do lado de cá,
ela sofre, né, na verdade, acho que uma dupla tradição que me incomoda muito, assim, que eu acho que de certa maneira te incomoda também pela sua trajetória, né, que é essa ideia de ter herdado uma tradição do extraordinário, né, a arte como lugar do extraordinário, quer dizer, não são as coisas no mundo, são as coisas no mundo da arte, né, e outra tradição é a tradição que a arte e ciência se separam, porque a arte não dá conta da razão, do pensamento, né? Então, são duas tradições que eu sempre desconfiei, né? Que sempre me incomodaram muito, e aí toda a minha prática e minha pesquisa, ela nasce da desconfiança dessas duas tradições, né? Então, já colocando a arte num outro lugar, né? Muito mais inquieto, vamos dizer assim, né? Que não se enquadra, de fato, nem nesse oposto à razão, ou seja, a arte é forma de conhecimento, ela é epistemologia pura também, uma epistemologia coexistente à ciência, né, mas não opositora, e ela também não deve ou não deveria ser da ordem do extraordinário, do autor, né, desse campo elitizado e excludente, né, que a gente vem acompanhando aqui, né, na história da arte em geral. Então, eu acho que tem todo esse pano de fundo, assim, né, para responder a sua pergunta, né, o que muda quando esse conteúdo chega, né, de um lugar onde não faz sentido, de fato, essa diferenciação, né, entre arte, ciência e vida cotidiana. Então, assim, o que eu posso dizer é que me interessou justamente por conta disso, e que o nosso método foi um método de escuta radical, né, na verdade, a gente nunca tinha feito, talvez ninguém nunca tenha feito uma exposição com curadoria indígena desse jeito, né, feito o ano passado, assim, eu acho que é bem pioneiro nesse sentido, e aí teve outro aprendizado muito importante, porque assim, a gente não pode generalizar, né, a gente fala de mundos indígenas no plural, porque quando a gente fala assim, conteúdos indígenas, eu contei aqui a anedota iecuana, né, dos objetos que não vivem sem as presenças, mas cada mundo foi uma situação diferente, né? Então, assim, essa ideia de falar os indígenas, realmente, não foi, muita gente já falou isso há muito tempo, mas isso é uma outra falácia, né? Quando você adentra esses mundos, você rapidamente descobre que eles operam de modos muito diferentes, né? Eles têm o que dizer de modos diferentes, e, enfim, é muito interessante. É mais rico ainda, é mais fascinante, né? E mais desesperador quando a gente lembra de tantos mundos que desapareceram, né, que a gente nem teve a chance de se encontrar com eles, né. Então, nesse sentido, a exposição, a gente fez encontros, essa agenda etnográfica foram encontros com cada grupo de curadores, então, no caso dos Yanomami, foi o Davi Copenau e o Joseca Yanomami, né, e é muito legal como é que a coisa era toda muito fluida, assim, essa autoridade do curador, que a gente conhece muito do lado de cá, né, da arte ocidental, como é que a gente também pôde flexibilizar e entender, reaprender essa atuação do curador, a partir do momento que o Davi Copenau era o curador, e a gente trouxe o Joseca como o artista, vamos dizer assim, né, o desenhista. O Joseca é um desenhista maravilhoso, que já expôs, né, várias vezes fora do Brasil e tal, vocês devem conhecer, e quando ele veio, e a gente fez algumas reuniões de trabalho com o Davi, com ele, a gente percebeu que o conceito que o Davi tinha proposto para a exposição, porque isso eu não disse, é bom dizer que a Débora solicitou que cada curador, ou cada grupo de curadores, pensasse num recado para os brancos, né, na exposição como um recado, e pensasse um conceito que fosse corporificar, de certa maneira, esse recado, né? E o Davi propôs o conceito de Nerope, né, que é uma palavra Yanomami, que a gente não traduziu, como eu já contei para vocês, né, e essa palavra a gente incorporou, né, no nosso
glossário nas nossas conversas, e a ideia é que os visitantes também incorporassem essa presença, né, da diferença até pelas palavras, né? Então, Nerope é uma ideia complexa, sem tradução, que a gente tem algumas pistas, né, que tem a ver com a fertilidade, né, com a renovação da natureza, do alimento. É uma questão que tem vários mitos Yanomami, né, que desde a criação do Omama, e como que Nerope, né, foi o criador da comida que alimentou os Yanomami, enfim, tem todas essas histórias que estão na exposição. Mas aí, quando eles vieram para a gente discutir, a gente percebeu a complexidade, aí a gente trabalhou, teve também uma estrutura de assessoria, de assistência, de curadoria. Então, algumas pessoas, por exemplo, a Ana Maria Machado, né, que trabalha muito tempo com os Yanomami, que é tradutora, então ela trabalhou junto, tentando entender como é que esses mitos, né, trabalhariam na exposição. Enfim, cada grupo de curadores teve os seus assistentes de curador, entre antropólogos e indígenas também, e não indígenas. Enfim, foi um grupo, né, eu estou aqui, cada vez eu vou aumentando o grupo, foi um grupo grande. Mas aí, quando a gente estava discutindo isso e tal, a gente percebeu a complexidade, e o Joseca começou a desenhar, e começou a interferir, a discutir pelo desenho, né, sobre o conceito. E aí ele ganhou um outro estatuto, né, um estatuto também de co-curador e tal. Então, essas coisas foram crescendo, a própria relação, né, de construção de cada grupo, ela foi mudando, porque as pessoas foram crescendo, foram contribuindo, foram tendo outros protagonismos. Então, isso foi uma coisa muito interessante também. E aí... Fala. Não, aí é isso, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas, assim, cada mundo trouxe um conceito, e as nossas reuniões eram a partir dessas possibilidades expográficas dos conceitos, sem traduzi-los. Certo. Muito bem. O texto Davi no Museu, que você escreveu, publicado na revista Psiagrama, aliás, é o texto que a gente recomendou para os alunos da Escola da Cidade que fazem o seminário lerem. Algumas questões aqui, né? Primeiro, a gente vê o título do texto e pensa outra coisa. Normalmente, pensa ou no Davi do Michelangelo, ou no Davi, pintor francês da academia, né? Neoclássico. E aí cai numa surpresa, assim, a abordagem. E aí entende, claro que o Michelangelo também entra na história, mas digamos, o principal Davi, que dá a amarração da ideia, é o Davi Copenau, e onde começa o texto, a visita que levam ele, né, para o Museu do Homem em Paris, que é um museu etnográfico, pensando que ele iria gostar de ver aquele museu, e ele tem uma experiência muito dolorosa visitando esse museu, né? Tal como ele descreve no livro A Queda no Céu, que você cita. Ele fica muito aflito vendo aqueles povos todos que foram espoliados, que têm seus objetos expostos lá como se fossem, né, separáveis das próprias pessoas, e depois as próprias pessoas em formas mumificadas e etc. E com isso ele faz um desabafo muito grande sobre a maldade dos ocidentais e também sobre o que é essa ideia tão estranha de arte, que é expor alguns, e não eles, né? Por que vocês não expõem a vocês mesmos, né, os seus antepassados e tal? Com essa porta de entrada no texto, você faz um percurso narrativo, meio cinematográfico, seu texto, que você vai trazendo várias cenas, né, de tempos e espaços diferentes. Mas você faz com esse texto uma crítica bem dura ao conceito de arte ocidental, né, e o quanto essa ideia de arte ocidental termina sendo muito excludente. Fala um pouco mais sobre isso para nós aqui, para todo mundo que te ouve nesse momento,
Explica um pouco melhor de que modo essa exclusão se dá, do seu ponto de vista. Bom, primeiro eu fico feliz que o pessoal está lendo o texto aí, agradeço, né? Acho super legal. É um texto que já tem alguns anos, né? Mas, na verdade, eu já até desdobrei ele em outras coisas, assim, né? A partir dele, mas ele, para mim, também ele foi muito importante, porque eu mapeei essa situação, né? Vamos dizer assim, que me incomodava lá na história da arte de um jeito bem livre e feito de encontros, né? Então, assim, é um texto que você está chamando de cinematográfico, acho bem legal isso, assim, mas para mim é um texto de encontros, né? Então, assim, meus e dos outros. Então, eu começo com o encontro do Davi Copenau no Museu do Homem, né? Que é um trecho do livro. Na verdade, esse nome, né, Davi no Museu, eu, quando li o livro, eu fiquei absolutamente chocada, né, com dois aspectos dessa visita que você descreveu aí, né, do Davi no Museu do Homem. Assim, um aspecto tem a ver com certa ingenuidade de quem convida ele para ir nesse museu. Eu falei, puxa, mas as pessoas acharam, então, que ele ia falar, que lindo o seu museu, né, assim, isso. E outro ponto é essa ideia da antropologia reversa que ele faz, né? Porque ele fica falando, por que vocês não expõem os seus cadáveres, né? Mas assim, ele vira e fala assim, mas que pensamento de ignorância, né? Assim, como vocês podem ser tão ignorantes? E eu acho muito importante a gente escutar isso, né? E de fato, né, assim, eu acho que essa revisão histórica que o texto todo faz, ele parte dessa escuta, né, assim, dessa escuta da nossa própria ignorância, né, e aí eu tento fazer uma coisa meio doida mesmo, assim, meio estatística, que vai falando, nossa, eu fui capturando um monte de pesquisas, né, que mapearam essas ausências na história da arte, né, seja de mulheres, de negros, de indígenas e tal, e mesmo, assim, eu junto vários encontros, né, com essas pesquisas, mas também encontros de exposições, né, eu indo em exposições que também tentam, de certa maneira, reparar um pouco, né, como Histórias Mestiças, e outras exposições que eu cito lá, mas também fora dos espaços expositivos, né, Guilherme, que eu acho uma coisa importante. Então, assim, eu cito um slam, eu cito um filme, né, que eu vi numa mesa redonda, então, assim, eu misturo um pouco esses lugares e tiro essa hegemonia do museu ou da galeria como esse lugar da arte, né, e é um pouco essa ideia, assim, da arte mais ordinária e menos extraordinária, no sentido de que a arte está na rua, a arte está no slam, a arte está onde a gente menos espera, né, e através de quem a gente menos espera. Então, eu acho que tem a ver com essa autocrítica, né, e essa ideia de ver a nossa própria ignorância. O Davi é um trocadilho, né, eu, na verdade, assim, eu tenho que revelar que eu gosto de trocadilho, todo mundo fala, nossa, trocadilho é ridículo, eu gosto de um trocadilho, esse título, assim, eu falei, não tem jeito, quando eu vi o Davi no museu, o Davi que chama Davi, eu só lembrava desse outro Davi, e aí eu fiquei pirando com isso, com o Davi do Michelangelo, e o Davi na praça, e o Davi nu, né, esse corpo masculino, enfim, aí eu pirei com isso e fui nessa onda, né, do Davi no museu, para discutir mesmo esses corpos, esses corpos situados, né, essas localizações, né, o Davi no museu, vendo um outro corpo antepassado, embalsamado, exposto, né, isso, na verdade, esse vício, vamos dizer assim, do museu etnográfico, ele está em revisão, né, como eu mesmo cito no texto, mas ele tem outras imagens mais recentes, né, assim, de outras visitas, de outros indígenas. Fico pensando na Patrícia Ferreira, Guarani, quando ela vai visitar em Nova York, né, o Museu de História Natural, e é uma cena super forte, que ela olha para uma vitrine onde tem uma indígena, né, uma manequim de uma indígena ali do outro lado, e aquela cena, assim, inesquecível, que a gente fica um tempão pensando nela, né, da nossa ignorância, de fato.
E aí o texto, assim, ele vai, né, Guilherme, e ele culmina, no final, eu fecho o texto com uma experiência de um encontro etnográfico meu com duas artistas runicuim, né, que é a Lira e a Maria, filha e mãe, no âmbito da UFMG, também, né, do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais, né, no qual eu atuo também como professora anfitriã, professora parceira, como eles chamam, né, porque, na verdade, quem são os mestres e mestras dessa formação transversal são esses convidados das culturas tradicionais, né, e que foi uma pergunta, assim, que eu fiz, uma pergunta absolutamente ignorante, né, e como que isso é importante, quer dizer, eu me coloco, eu não saio dessa mira, né, eu estou falando de mim, estou falando da minha situação como pesquisadora, né, dessa ideia de um olhar no qual eu me formei, que é insuficiente, né, e que hoje a gente percebe como são importantes essas formações de olhares em formação, não é um olhar pronto, né. Já que você falou isso, conta qual é a pergunta que você faz. Porque ela, na verdade, foi uma disciplina que chamou Cosmociências, Artes da Miçanga. Né? Então, assim, as mulheres que são as mestras das miçangas, né, em várias culturas indígenas, a gente convidou, a gente fez alguns módulos, a gente convidou 3, se não me engano, 3 módulos, a gente convidou 2 mestras de Machacali, 2 mestras Craô e 2 mestras Runicuim, que no caso foram Maria e Lira, né? E no caso dos Runicuim, eles têm um grafismo muito característico, que se chama Quenê, que é um grafismo muito complexo, né? Tem vários escritos. A Els Lagru fez uma etnografia, né, muito longa e valiosa sobre isso. O próprio filho da Maria, que eu cito no texto, né, o Zezinho Iube, fez um filme da pesquisa que o pai, Joaquim Maná, fez sobre os Quenê. Então, os Quenê são bem estruturantes assim, da vida runicuim. E aí a gente fazendo, né, elas com aquelas pulseiras, colares, aquelas coisas exuberantes, todas com esses quenês complexos e tal, e eu reparei que todos os desenhos, todos os grafismos tinham um contorno preto, em miçanga preta. E no meio da aula lá, eu falei, por que tem sempre esse contorno preto, né, olha só. E aí ela olha para mim assim, meio, deve ter falado, nossa, coitada, né, dessa menina. E falou, olhou, deu um sorrisinho assim e falou assim, porque combina. Né? E quando ela me responde porque combina, todo mundo morre de rir, né? Mas eu acho que foi um aprendizado que já me rendeu também muita reflexão e outros textos a partir desse último parágrafo do Davi no Museu, né? Que é a respeito dessa ideia mesmo equivocada do que pode um desenho, né, do que a gente chama de desenho, quer dizer, eu estava formalizando uma coisa inutilmente, que isso é a coisa menos importante, ou menos interessante que você pode pensar sobre um quenê, mas eu estava pensando muito nessa visualidade ocidental, e sei lá o que eu queria moldurar isso em alguma coisa, assim, em algum conceito, em alguma relação, enfim, sei lá. E não, né? Não se trata disso, né? O desenho, a Els Lagru conta uma história muito interessante, né? Que os Quenê, quando ela chegou para fazer a etnografia entre os Runicuim, ela achava os desenhos mais detalhados e mais caprichados, entre aspas, do nosso ponto de vista, né? Os desenhos mais incríveis, e eram os desenhos que eles se interessavam menos por eles, né? Porque os desenhos mais poderosos, que tinham mais capacidade de agir sobre os corpos, eram os desenhos inacabados, né? Eram aqueles desenhos que para a gente eram meio rascunho, meio garrancho, sei lá. Então, assim, é isso, né? Entre o visível e o invisível do desenho, tem uma miríade de mundos aí que eu não conseguia enxergar na minha ignorância, né? Então, sua definição bonita para falar dos desenhos mais potentes são aqueles com mais capacidade de agir sobre os corpos. É uma formulação que não me ocorreria falar, não é interessante pensar. Aprendi com Els Lagru.
E aprendi na marra depois, quer dizer, se confirmou, né, com a experiência com Lira Runicuim e Maria Runicuim, né? Sim, e esse seu modo, né, de que está lá no texto da Vida no Museu, e você agora também contou, de se colocar dentro da história, né, a sua própria ignorância, digamos assim, entre aspas, de alguma coisa, e que ela se torna matéria-prima de reflexão, me lembrou de uma minha, que eu vou contar, então, agora aqui, para você. Quando eu montei uma exposição como curador, justamente, da obra do Paulo Mendes da Rocha em Vitória, do Espírito Santo, o museu lá, e a Vitória é a terra do Paulo, né? Então tinha muito significado em fazer aquela exposição lá, e tinha para monitores da exposição um grupo grande de meninos, eu vou dizer assim, rapazes e moças jovens, alguns estudantes de arquitetura, alguns de Vitória, outros do interior do Espírito Santo, que vieram para fazer monitoria. E um dia antes da abertura, eu estava com eles todos para explicar a exposição. E aí fui passando de obra em obra, mostrando e contando, e quando passamos diante da Casa do Butantã, isso é a casa do próprio Paulo, que tem aquela particularidade, né, que as paredes não chegam até o teto, então a casa fica toda integrada do ponto de vista dos cheiros e dos sons, então tem uma coletividade do espaço doméstico, e eu fui explicar isso usando o artifício do Partido Comunista, falando da questão da coletividade comunista, dessa ideia e tal, e aí um dos meninos que estava ali assistindo, ele estava com uma cara meio misto de sono e não entendendo aquilo que eu estava dizendo, aí ele levantou a mão e falou assim, olha, essa coisa aí de Partido Comunista, eu não sei se eu entendi, não, mas essa ideia da casa não ter divisória que chega até o teto e o espaço todo da casa é um só, a gente conhece bem, porque o interior daqui é tudo assim. Eu fiquei com uma cara, né, de completamente surpreso, assim, falando, disse o óbvio, né, que eu nunca tinha pensado. Então, isso me fez muito bem também, depois daquilo. Exatamente, tem a ver com essa história que eu falei, assim, da gente queria o quê? A gente queria moldurar, queria criar um estatuto lá, conceitual, uma explicação, né? A gente fica querendo, né? Enfim, mas não é por aí. De fato, não é por aí. Depois eu fiquei tão humilhado, mas eu fui contar para o Paulo, dando risada, e ele deu risada de mim e falou, talvez agora você tenha entendido um pouco melhor. Ótimo. Mas, enfim, continuando a conversa, eu queria te perguntar um pouco agora sobre a Pisiagrama. Isso trazer um pouco para o trabalho de vocês, coletivo, né? É um grupo de professores também na UFMG que tem, acho que um companheirismo aí de longa data, muitas afinidades, e fizeram essa revista e continuam fazendo como um ato de grande militância em vários sentidos. Eu tenho a impressão, tá? Vou te dizer como eu penso, que você me diz se corresponde, que a Pisiagrama nasce no início mais ligada a uma espécie de militância da vida urbana, assim, do espaço público não convencional, até o nome da revista tem a ver com isso, e sem abandonar isso, mas vai migrando mais recentemente para uma militância ligada a causas como as indígenas, né, negros e outras minorias, que a gente pode chamar assim, mas com a intenção não justamente de reforçar a ideia de minorias ou de cotas, mas muito mais de mostrar o quanto são mundos inteiros, que são mundos potentes, né, e que o nosso sistema cultural não integra ou não vê. Então, assim, a minha pergunta é um pouco, não é bem uma pergunta, mas é um pedido para você falar um pouco sobre esse percurso da Pisiagrama, se é mesmo assim ou não, mas para você dar um pouco de um panorama. Eu acho que sim, acho que você tem razão, né, no sentido de que a revista, ela tem
Na verdade, ela teve 2 temporadas, vamos pensar, muito diferentes, e talvez agora ela esteja entrando numa 3ª temporada, que a gente não sabe ainda exatamente como vai ser, a gente está um pouco nessa discussão aqui, interna. Mas o primeiro momento, 10 anos atrás mesmo, né, quando a revista surgiu, ela surgiu no contexto de um edital, né, do MINC, daquele edital Cultura e Pensamento, né, que premiou algumas revistas sobre arte e cultura, e a gente fez o projeto, assim, a gente juntou, né, éramos amigos, assim, entrando na Universidade Federal, a gente dava aula em outras universidades, mas assim, a gente estava entrando, coincidiu com a nossa entrada na UFMG, mas a gente não vinculou a revista a isso, né, a revista surgiu antes, na verdade, e a gente fez uma revista para discutir espaço público mesmo, né? Enfim, isso foi meu tema de mestrado, tinha sido tema de mestrado 10 anos antes, né? Tinha sido, de certa maneira, uma discussão do meu doutorado de uns 2 anos antes, então, e aí tinha a ver com os desejos de pesquisa e outras pesquisas, né, dos outros, do Roberto, do Wellington, da Fernanda e tal. Então, a gente juntou mesmo e falou, bom, não tem uma revista sobre espaço público, sobre esfera pública, vamos pensar esse espaço público no Brasil, né, que é muito pouco discutido e tal. E aí, os 6 primeiros números da revista, que foram feitos no âmbito do edital do MINC, era uma revista gratuita, né, que seguia lá o desenho, os moldes lá do MINC, era uma revista fininha, com papel brilhante, e todas as 6 revistas premiadas eram iguais, né, então a gente não tinha também essa discussão gráfica e tal, e era uma revista que eu achava muito legal, no sentido de que tinha uma banalidade, assim, uma revista que hoje ela não tem mais, que hoje ela virou uma revista, assim, mais bonita, vamos dizer assim, né, mais caprichada, com papel mais grosso e tal, mas naquela ocasião era uma revista, assim, que você dobrava e enfiava no bolso, assim, né, você levava no avião, dobrava e deixava ela lá no bolsão do avião, sei lá, eu gostava dessa banalidade, assim, dela, vamos dizer. E aí, obviamente, a gente foi amadurecendo, né, Guilherme, assim, essas pesquisas, a gente foi entendendo até que ponto essa discussão sobre o espaço público não era indissociável de outras discussões, né, políticas, epistemológicas, de vida coletiva, que na verdade, extrapolavam a ideia do próprio espaço público, né, e aí a gente foi, aos poucos, abrindo, né, e criando uma polifonia que já estava prevista no início como um desejo, né, então, assim, falar do espaço público sob vários pontos de vista, né, com várias vozes, essa polifonia estava lá, mas isso foi radicalizando, né, eu acho, com o tempo. Então, hoje em dia, a gente tem mesmo uma agenda, uma pauta de polifonia que está muito mais expandida do que 10 anos atrás, né? E a gente está entendendo muito esse papel mesmo de ajudar a construir esse lugar dessas vozes circularem, né, por aí. Então, a gente tem um método, a gente tem feito, né, não digo método, vamos dizer assim, procedimento, que eu chamo de oralidades impressas, né, que é uma ideia da gente produzir um conteúdo que não é bibliografia, né, que não há livros e que não havia, se você pensar isso, sei lá, né, 5 anos atrás, ou até mais, quando a gente começou a fazer isso, a gente tinha menos projetos editoriais, né, que contemplassem essas outras vozes, né, afro-brasileiras, indígenas e tal. Hoje em dia é maravilhoso, porque a gente tem muita coisa, né, muitas editoras, muitas coleções, é incrível, e muito rápidas, né, dando conta dessa rapidez, né, desses pronunciamentos, né, orais. Mas, assim, a gente aproveitou muito desses encontros, tanto na formação transversal, como eu disse, em saberes tradicionais, quanto nessa nossa rede de amigos mesmo, né, de antropólogos, eventos que a Psiagrama, nesse meio tempo, era também convidada a fazer, porque essa ideia do espaço público, se foi uma expansão rumo a essa polifonia radical que eu estou contando para vocês, por outro lado também, a ideia da revista se expandiu para uma plataforma, né, de ação
e uma plataforma editorial muito para além da revista. Então, a gente fez muitas coisas, a gente fez intervenção pública, a gente fez exposições, a gente fez cartilhas, a gente fez seminários, livros, a gente fez muitas outras coisas, né, a partir da revista. Então, ela se expandiu nesses dois lados, na verdade. E aí, essa ideia das oralidades impressas é isso, assim, a gente transcrever conversas, né, conversas que a gente faz, que outras pessoas fazem, palestras, e construir a muitas mãos textos, né, de autoria, obviamente, das vozes, né, e apresentar para essas vozes, como é o caso, sei lá, do Antônio Bispo dos Santos, né, que a gente já publicou alguns textos dele na revista, que foram textos construídos assim, a gente faz a proposta, mostra, ele devolve, a gente vai construindo junto e vai formando esses artigos, né? Então, vários artigos que estrategicamente viraram bibliografia, então, assim, agora a gente pode citar nos trabalhos, a gente pode usar nas aulas, né, a gente pode, os meninos lidam com essa produção, que eu chamo de extra-acadêmica, né, que a gente tá entrando com ela, assim, via bibliografia da Pisiagrama, que eu acho muito valioso. Isso, aqui na UFMG, tem feito uma diferença enorme. Enorme. Nossa, realmente, que de fato, cada número da Pisiagrama, quando sai assim um número novo, é muita coisa nova, né? Muito conteúdo que, como você disse, cuja bibliografia não está dada. Então, nesse sentido, cumpre um papel de uma revista mesmo, né? Que é de estar assim muito atual, muito colada em questões urgentes. Bom, e vocês também têm formado novas gerações, né? Porque são professores, mas também com esse trabalho mais público, como a Pisiagrama e todo o ativismo. Estou pensando aqui no grupo Micrópolis e outros, né? Pelo trabalho que vocês fazem e também pelo fato de Belo Horizonte ser uma cidade que tem uma cena de ativismo urbano muito forte, muito impressionante. Como que se dá essa relação assim com as novas gerações? A gente com esse monte de coisa que a gente faz, né, vamos dizer assim, essa vida mesmo de professor acadêmico e tudo, eu tenho a impressão que a gente poderia estar fazendo muito mais coisa nesse sentido aí que você aponta, né, da formação, das oportunidades, né, de incluir, né, os interessados e tal. A gente faz isso, mas menos do que eu gostaria, na verdade, né? Mas a gente tem, por exemplo, essa terceira temporada que eu falei da Pisiagrama tem a ver com isso, tem a ver com repensar o papel de dois editores que estão com a gente há muitos anos, desde o início, que começaram, isso, né, como estagiário, depois diretor assistente, e hoje eles são diretores e vão ser sócios da revista, e a gente está pensando um pouco, né, essa ampliar a polifonia também nesse sentido, né, pensando em chamar mais gente para pensar os números, enfim, como é que a gente faz essa terceira temporada um pouco mais aberta mesmo, e que envolvesse mais pessoas, né, de fora, que não esse núcleo fundador, vamos dizer assim. Então, a gente está um pouco nessa. Mas na escola, assim, no nosso cotidiano de professor, a Pisiagrama, ela é fundamental, né, e os alunos, eles também dão respostas e ajudam a construir, assim, essa conversa de um jeito muito ativo, é muito importante, né, para a revista, esse contato. Não, peraí que meu telefone fica tocando aqui, eu tenho que... É um inferno isso. Vamos ver imagens da exposição Mundos Indígenas, o que você acha? Acho bom, a gente pode, às vezes, fechar com isso, né, Guilherme? Faltam 10 minutos, eu acho que é o tempo de a gente abrir as imagens. Olha aí, já está entrando. Clarissa, maravilhosa. Obrigado. E aí, acho que você pode ir comentando, Renata. Vai ser muito bom poder ver um pouco melhor. Tá, eu vou pedir para a Clarissa ir passando, como se a gente estivesse fazendo uma visita mesmo, e
E aí eu paro e vou contando alguma história, sei lá, que me ocorrer. Esse mapinha eu só queria mostrar para vocês os 5 grupos de curadores, né, e de onde eles vêm, onde eles vivem. Então, na verdade, são 3 em Minas Gerais, né, vocês estão vendo os Patachu ali no meio do estado, mais à direita a gente tem os Machacali, e mais ao norte a gente tem os Chacriabá. E lá em Roraima, na pontinha ali do Brasil, que eu nunca tinha pensado em conhecer alguém dessa pontinha do Brasil, né? Vieram os Iecuana, a Viviane e o Júlio, na fronteira ali entre Roraima e Amazonas, vieram Davi e Joseca, né? Yanomami, e só para dizer os nomes, né? Chacriabá, bom, tem aí os nomes, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas foram grupos de 2 ou 3, a Célia Chacriabá atuou como curadora, o Pajé Vicente, o Pataxó, Lissa e Canate, o Pataxó, um casal, Machacali também um casal, Sueli e Isael. Né? Isael, inclusive, para retomar aquela discussão da arte indígena e não indígena, né, Guilherme? Isael foi vencedor do Prêmio Pipa esse ano, né, do Júri Popular. Aí podemos começar a visita aí. A gente vai passando pelos primeiros Yanomami. Na verdade, tem uma coisa de cunho arquitetônico, assim, que eu acho legal a gente falar. Você pode ir passando, Clarissa, fica à vontade. Com relação à expografia, né? Porque a expografia, o que aconteceu? Quando a gente começou a discutir com os curadores, né, como que esses conceitos, né, estariam presentes na exposição, eu fiquei pensando que a expografia como projeto, né, esses aí são os desenhos do Joseca, a expografia como projeto no sentido de ser esse desígnio, né, Guilherme, essa antecipação, assim, ele seria uma coisa obsoleta em princípio, né? Vamos parar aí, por favor, Clarice, um pouquinho nessa rede Yanomami aí, com o Manu, Guilherme, Manu, o Theo e a Helena, era a turma deles, eu levei a turma do meu filho para visitar um dia a exposição. O Manu é de camisa do Cruzeiro? Não, o Manu é de boné. Ele não é Cruzeiro. Mas, enfim, quando a gente começou, eu percebi que se a gente queria criar uma experiência, né, na exposição, que fosse uma experiência desses conceitos sem traduzir, né, como que a gente poderia fazer essa experiência? Né? Seria uma experiência muito mais de aprendizado com o corpo inteiro, né, do que com textos explicativos, legendas e coisas do tipo. E aí eu fiquei pensando que uma coisa fundamental para a gente fazer na expografia era não embarcar na lógica ocidental, moderna, da descartabilidade, né, da industrialização de todos os elementos, sabe, essa história de que a gente está cansado de conhecer a exposição temporária, que depois que desmonta, gera aquele lixo colossal e que ninguém sabe o que faz com aquilo, né? Assim, eu falei, não, isso é uma premissa para essa exposição. A gente vai começar aprendendo com essa ideia dos ciclos de vida dos materiais, né? A gente não vai fazer uma exposição temporária que vai ser descartável. A gente vai fazer uma exposição que vai trazer expograficamente essa materialidade de outra forma, né? Essa materialidade não descartável. Então, isso foi uma premissa, assim, de como que a materialidade, que não vamos dizer, não era um tema, né, ou era um assunto, né, expográfico, para mim ele foi uma questão básica, assim. Falei, não, nós vamos lidar com a materialidade nessa frequência de discurso, né, porque senão era um tiro no pé, senão a gente está querendo falar desses outros mundos, né, está querendo receber de coração aberto esses recados, mas a gente está fazendo tudo o contrário, né? Então não dá. Então, por que o projeto se tornaria obsoleto em princípio? Porque é isso, assim, como que eu vou projetar uma coisa que eu não sei exatamente o que é? Que eu pedi, por exemplo, a gente, nesses contatos com os curadores, eu fiz umas encomendas. Eu sabia, né, eu conheço o trabalho dos Machacali há muitos anos,
Não, eu conheço o trabalho do Chacriabá há muitos anos, mas eu não conhecia o trabalho do Ziecuana, por exemplo, né? Do Yanomami muito pouco. E aí a gente foi entendendo, conhecendo essas materialidades da epistemologia estética indígena de cada um. E aí eu fui encomendando, assim, eu falei com Sueli Machacali, né? Falei, Sueli, será que vocês, né, será que vocês conseguem fazer uns elementos assim para a gente trabalhar na expografia, uns elementos de imbaúba, uns elementos de algodão, uns elementos? Ela falou, mas que elementos? Eu falava, sei lá, olha só, fazendo projeto, né? Talvez a anteaula de projeto, né? Eu falei, sei lá, uns módulos de, sei lá, 60 por 60, dá para fazer? Que dá e tal. Quantos? Eu falei, sei lá, 5 de imbaúba, 10 de não sei o quê. Eu fui encomendando umas materialidades assim que eu não sabia. Primeiro, como é que esse pedido ia chegar na aldeia, né? Assim, como é que ele ia ser traduzido lá, como é que ele ia ser aceito e tal. Mas aí eu fiz a gente fez essas encomendas, né, para o Chacriabá, conversando com Célia e tal, surgiu a imagem da história na esteira. E aí eu falei, gente, então tá, quem faz as esteiras? São as mulheres da aldeia tal. Eu falei, então vamos encomendar assim, muitas esteiras. Eu não sabia exatamente o que a gente ia fazer com essas coisas. E a gente só saberia quando as coisas chegassem. E as coisas só chegariam na véspera da abertura da exposição. Então, o projeto, o que era? O projeto ele era um espaço de espera e acolhida para essas coisas que chegariam e a gente montaria junto com as pessoas, inventaria usos e posições para essas materialidades que chegariam. Então, assim, a única coisa que a gente fez foi pintar, dividir o espaço, que na verdade é um andar de um prédio moderno, cheio de pilares enormes no meio, e a gente simplesmente pintou de 5 cores, como se dividisse, por exemplo, o azul é a cor do Ziecuana, a gente acabou de ver verde, que era a cor do Yanomami, e a gente meio construiu esses territórios, tá vendo? Lá no fundo é o território Yanomami, o verde lá. E aqui, vocês estão vendo que tem umas peças de madeira que são azuis? A gente já está no território Ziecuana. E com transições, assim, muito fluidas. A gente não tinha uma sala de cada coisa. Vocês estão vendo que o azul, então, mapeia esse território Ziecuana, a cestaria Ziecuana. Lá na frente eu estou vendo o laranja Chacriabá, a cestaria Ziecuana, que vieram os mestres cesteiros junto com os objetos que eles produziram, né? Instrumentos musicais, a flauta, né, o tambor. O conceito do Ziecuana era o Weicho, né, que tem a ver com todo esse modo complexo de ser Ziecuana, né? Aí a gente está vendo tangas, colares masculinos, colares femininos, pendurado aí uma rede de pesca, né? Eles trouxeram vários objetos, e, por exemplo, a gente não sabia exatamente que vinham esse tanto de colar que eles iam separar, então a gente fez, assim, umas coisas coringa, vamos fazer umas gavetinhas e deixar pronto aí, se for o caso a gente usa. E aí a gente foi resolvendo isso tudo ao longo, né, da chegada das coisas. Essa é a rede Ziecuana, linda, né? E aí vamos parar um pouquinho só para dizer uma coisa, que nesse contexto que eu expliquei do projeto expográfico, o que aconteceu foi um livre trânsito entre acervo e imobiliário expográfico, vocês estão percebendo? Não existia muita distinção entre o que era acervo e o que não era. Então, assim, essa rede é uma rede Ziecuana maravilhosa, mas que as crianças ficam se balançando nela, que eu posso assistir sentar para assistir o filme, né? Pode passar, Clarice, por favor. Então, a gente tinha essa indefinição entre acervo e mobiliário. Digamos que não é uma arte aurática, né, Renata? Não é, não é. Longe disso. Longe disso. As moringas, né, do Ney Chacriabá, que são moringas maravilhosas e, enfim, que o conceito Chacriabá era corpo-território, então toda essa ideia da cerâmica, né, da terra, era muito importante, e a gente trouxe, né, essa discussão da cerâmica, que o Ney é um dos precursores, que vai resgatar uma técnica
né, antiga, que não se fazia mais, uma queima noturna e tal. Enfim, as fotos do Edgar Chacriabá, que a gente viu, que é um fotógrafo, né, indígena, irmão da Célia Chacriabá, super importante. E aí tem a tal das esteiras, que eu falei para vocês, né? Nessas conversas com os curadores, a gente pensou na possibilidade também da cerâmica não ser uma cerâmica que a gente vê dentro de auraticamente, como o Guilherme falou, né, dentro de uma redoma de vidro ou de acrílico, que ninguém pode tocar, mas, pelo contrário, eu pensei em encomendar umas bacias muito grandes para a gente poder fazer esse lugar aí que vocês estão vendo, né, para as pessoas poderem sentar em volta e a gente poder encher de uma coisa fantástica, que aí eu acho que a tradução da curadoria nesses dois mundos, ela talvez tenha sofrido um sopro vital de equivocação, que é a ideia que o pajé Vicente, né, um dos curadores de Chacriabá, ele fez a coleta de folhas e raízes lá na aldeia Chacriabá e mandou para a exposição. Então, assim, ele, um dos curadores, né, mandou que a gente cheirasse, tocasse, mexesse nessas plantas específicas, né, desse mundo do Cerrado Chacriabá. Então, é isso, né, as pessoas sentavam, deitavam na rede, cheiravam, sentiam esse recado materializado, né, dos curadores de Chacriabá. Aqui a gente já entra na corzinha amarela dos Machacali, né, que a partir foi também uma construção que a gente voltou em alguns filmes, né? Os Machacali são exímios cineastas, então, assim, cada povo também tem uma construção imagética, né, Guilherme, de produção sensível, assim, que já jogada no mundo, né, como é o caso dos filmes Machacali, do Israel, sobretudo, e da Sueli também, Sueli fotógrafa, Israel desenhista também, desenhos maravilhosos, vocês estão vendo ali no fundo, né, ele e o filho dele, o Cassiano Machacali, fizeram uma série de desenhos específicos também, por causa de um mito, para contar do conceito Machacali, que era o conceito de Yanrami, que é um conceito de pura transformação ininterrupta, né? Então, vocês estão vendo aí, né, de novo, o Manu e o Theo de máscaras, né, Machacali. Então, foi a ideia, a gente foi discutindo como é que as pessoas podem experimentar a transformação, né? E aí a gente chegou na ideia, junto, assim, de produzir essas máscaras. Foram máscaras produzidas para as crianças usarem, né? E, enfim, interagirem, experimentarem no corpo a corpo com essas materialidades, a transformação de si. Então, acho que foi muito interessante cada um, né, foi uma construção coletiva, cada um foi gerando demandas e participações diferentes. No caso dos Pataxó, o tema foi o grande tempo das águas, né, os Pataxó específicos, porque a gente tem várias aldeias Pataxó, né, na Bahia, em Minas também. Essa exposição foi construída com os Pataxó da aldeia Muame-Mati, perto de Itapecerica, aqui em Minas Gerais. E que vocês estão vendo que o espaço vermelho Pataxó, ele é composto basicamente de desenhos, vocês estão vendo? Né, não tem cestaria, não tem filme, enfim, tem desenhos, porque eles têm desenvolvida uma pedagogia pela imagem muito sofisticada e já de longa data. Então, esses desenhos da Alissa Pataxó é a forma pedagógica de ensinar na escola Pataxó, que é uma escola referência lá em Muame-Mati, de ensinar, né? Os alunos, eles aprendem vendo os desenhos e desenhando, né? E a dona Alissa fala que o desenho é a escrita dela, né? Que ela nunca aprendeu a escrever, mas que ela sabe de tudo, né? Pelo desenho. Enfim, eu acho que acabou. Acho que é isso. Que lindo, maravilhoso, excelente para a gente fechar essa conversa, né? Acho que deu para ter muito mais corporeidade, até porque isso é um assunto, né? A corporeidade de tudo isso, né? A carnação, digamos assim, né? O quanto todo esse universo, essas cosmovisões trazem junto a terra, trazem junto o corpo, né? Não se separam de forma abstrata, como você contou aqui logo no início da nossa conversa. Então, muito obrigado, Renata, um grande prazer. Dá vontade de
continuar conversando muito mais tempo, mas a gente vai fazendo assim em pílulas, né? Pílulas, tá bem, combinado. Eu também adorei. Obrigada, Guilherme. Que bom. Então fica aqui também o convite para os alunos da Escola da Cidade conhecerem mais a Pisiagrama. Tchau a todos. Boa noite.